Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Continuamos então o nosso trabalho de refletirmos, meditarmos as frases de Jesus, lógico que aplicado dentro dos contextos em que elas são ditas, né? Hoje nós continuamos então no 15º capítulo do Evangelho de São Mateus, e essa frase que acabamos de ler, ela está no versículo 28. Porém, é muito importante nós entendermos o contexto. Jesus ele estava diante de uma situação em que uma mulher cananeia começa a gritar para ele para que ele tivesse piedade e libertasse a filha dela que estava atormentada por um demônio. E o detalhe é que aquela mulher não era judia. E Jesus então começa a falar para ela palavras que fora de um contexto e fora de uma interpretação parecem muito ríspidas, parecem muito duras. Primeiro, Jesus não responde palavra alguma ao que ela estava dizendo. Os discípulos então começaram até mesmo a pedir para que a despedisse. E Jesus então responde que ele havia sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher insistia, dizendo: Senhor, ajuda-me. Quando Jesus então vira para ela e fala que não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. E ela até mesmo aceita o que ele diz e fala para ela que os cachorrinhos pelo menos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. É quando então Jesus ele solta a frase de hoje, falando que grande era a fé daquela mulher e que tudo fosse feito e realizado conforme a fé dela. E aí eu gostaria de levar você a uma pequena meditação sobre este trecho, sobre esse incidente da vida de Jesus. Repare bem, primeiro Jesus fica mudo, depois ele não dirige a palavra a ela, mas aos discípulos, depois dirigindo-se a ela, compara ela a cachorrinho e que ele tinha sido chamado apenas para os filhos de Israel. À primeira vista parece um Jesus sem educação, um Jesus insensível, um Jesus rude. Mas dentro do meu coração, a interpretação que o Espírito Santo me faz ter neste momento é que Jesus estava provando a fé daquela mulher. Vendo se aquela era uma fé verdadeira ou se era fogo de palha, como nós costumamos dizer. Jesus vai testando, Jesus vai provando a reação dela, conhecendo como de fato era o coração daquela mulher, porque ele conhece as pessoas por dentro. Ele leva ela a declarar de maneira muito clara o senhorio do Senhor, o senhorio de Jesus. E é então que o Senhor percebe que, de fato, ali naquela mulher havia um coração de uma pessoa temente e que reconhecia nele ser o Filho de Deus, o Messias enviado. É então que ele fala, reconhecendo o tamanho da fé dela e que tudo fosse realizado conforme a fé que ela trazia em seu peito. Amados, quantas vezes nós também experimentamos disso? Quantas vezes nós sentimos em nossos corações que não estamos tendo respostas aos nossos clamores, às nossas petições, mesmo sabendo que aquilo de fato é conforme a vontade de Deus, é conforme os projetos de Deus. O próprio Senhor constantemente fala para que nós sejamos constantes e determinados nas nossas orações. E aqui está um exemplo claro disso. Jesus poderia ter realizado o milagre desde o primeiro momento.
Jesus poderia ter, entre aspas, facilitado as coisas para aquela mulher. Mas é só pelo fogo que o ouro e a prata são purificados. Somente nas provações a nossa fé é purificada. E que o Espírito Santo possa, então, fortalecer em nossos corações essa determinação em aconteça o que acontecer, permanecermos fiéis, não deixando que a nossa fé esmoreça, principalmente acreditando, se a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor, tudo o que acontecer é conforme a vontade dEle para o nosso bem, mas principalmente que a nossa fé nos leve a experimentar as graças e os prodígios do Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.